Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Cleice Azevedo do blog Dose de Poesia e sim, finalmente vim aqui lançar o meu projeto no Catarse. Já tinha muito tempo que eu tava planejando, há uns um mês e meio mais ou menos, tava planejando lançar. Só que eu queria vir aqui contar pra vocês desse meu projeto. Eu já sigo alguns clubes de leitura lá no Catarse, sigo da Ana, sigo alguns outros também. E são assim, eu amo demais essa interação com o blogueiro que eu gosto de acompanhar e eu pensei em trazer aqui para caso você goste do meu trabalho, queira tá inserindo de alguma forma, me apoiando de alguma outra forma, decidi trazer. Mas antes de eu falar desse clube do livro que eu vou lançar no projeto do Catarse, eu vou contar um pouquinho para vocês da minha história, da história do blog, de como ele surgiu, tá? Se você é novo aqui no canal, talvez não me conheça, tem caído aqui de paraquedas. Eu sempre sonhei em ser escritora, sempre, sempre, sempre. Então, desde pequena, eu vi ali que as pessoas me perguntavam o que eu queria ser quando eu crescer. Então, eu sempre falava alguma coisa de escritora. Então, assim, eu lembro quando eu tinha uns 5, 6 anos, eu falava que eu queria ser médica e escritora. Aí depois, quando eu cresci um pouquinho mais, queria ser cantora e escritora. E assim, eu não tenho voz nenhuma pra cantora. Eu sou horrível cantando, tocando qualquer tipo de coisa. Quando eu fiquei mais velha, eu queria ser escritora e engenheira. Aí depois eu queria ser escritora e física da NASA. Escritora e tal, outra coisa. Então assim, me formei em engenharia, mas o sonho de ser escritora nunca ficou ali parado. Só que é isso, eu sempre tinha esse sonho, só que eu nunca achei que pudesse ser real. Então eu nunca achei que eu, cidade, uma menina de uma cidade do interior, fosse conseguir realizar aquele sonho, porque pra mim naquela época era algo bem difícil e realmente era. Hoje a gente tem muitas facilidades com a Amazon, com algumas editoras parceiras, com editoras que estão abertas realmente a publicar livros de jovens autores, mas naquela época, em 2013, 2012, era muito mais complicado. Então, eu falei assim, eu, uma garota de cidade de 13 mil habitantes, do interior da Bahia, não vai conseguir realizar. Porém, eu ainda lembro exatamente porque eu tenho até tatuagem aqui. Eu vivia muito na biblioteca, então assim, eu não gostava muito da aula de educação física, então nos intervalos eu vivia muito na biblioteca. E a moça que trabalhava lá sempre me indicava diversos livros. Então assim, ela me indicava, eu lia bem rapidamente, depois eu vim pegava outra, a gente trocava muito essa conversa, era bem legal. Teve um livro que ela me indicou, que é Esse Go, de Nick Fario. Então esse livro, ele vai contar ali a história de um cara, de um escritor meio que falido, que ele passa por diversas coisas e no fim ele realmente consegue realizar aquele sonho de se tornar escritor. Então tem uma frase no livro que me marca muito, que é algo que eu levo como filosofia de vida, que é: quando tudo estiver ruim, lembre-se dessas duas letras que formam a palavra, vá em frente, nunca desista, é apenas faça. Então assim, eu levo isso como lema de vida. Então depois que eu li esse livro, sim, esse livro foi a chave assim, na minha cabeça, e eu já falei isso com o Nick, que ele é um autor nacional, então assim, eu me inspiro muito nele, na sua literatura, na sua forma de escrita. Então gratidão, Nick. Depois que eu li esse livro, eu comecei a buscar editoras que publicavam jovens autores. E foi aí que eu achei a Andross, que é uma editora assim que vai estar para sempre no meu coração. A editora Andross, ela publica antologias de jovens autores, publica livros solos. Hoje, todo mês, né, publicava só antologias. Então, eu mandei meus textos para submissão, né? Claro, eu mandei de poesia. E assim, gente, simplesmente eu fui aceita. Sério, eu não me aguentei. Eu tive uma felicidade imensa de eu ter sido selecionada para publicar meu livro. Então, mesmo que não seja um livro solo meu, aquela estar numa antologia publicada, pegar ali e ver meu texto já foi uma realização enorme. Então foi a partir daí que eu realmente acreditei que os sonhos pudessem ser reais. Continuei escrevendo, continuei publicando com a Andross. Quando eu entrei na faculdade, em 2017, eu tinha 5 antologias publicadas e eu precisei parar de escrever porque eu tava num ritmo insano. Então assim, eu trabalhava o dia todo, fazia faculdade à noite, fazia curso de inglês, presencial, eu ia pra academia. Então assim, minha vida tava insana e eu decidi abrir mão da literatura. Sério, foi algo que assim me partiu muito daquele momento, mas eu decidi abrir a mão da escrita e eu parei um pouco com o blog. Então tanto é que nessa época, quando eu entrei na faculdade, o blog ficou estagnado, ficou parado. Então, com o passar do tempo, eu voltei com o blog. Então, o blog ano que vem vai fazer 10 anos. Ano que vem não, mês que vem vai fazer 10 anos de vida. Eu tô assim ansiosa. E só pra vocês entenderem um pouquinho da história do blog, eu publiquei minha primeira antologia em 2013. Só que aí eu continuei escrevendo, mas eu senti que faltava alguma coisa. Faltava o ponto ali de trazer
de forma mais acessível esse tipo de conteúdo, de como encontrar uma editora, de como você fazer a ilustração do seu livro, como você revisar seu livro. Eu sentia que faltava esse tipo de conteúdo na internet, porque naquela época era uma época ainda de blogs. Então eu sentia que faltava isso, e um ano depois, então eu publiquei em outubro de 2013, e o blog nasceu em outubro de 2014, então um ano depois. Eu criei um blog que chama Doses de Poesia, que naquela época eu amava escrever poesia. Não que hoje eu não goste, mas hoje eu prefiro bem mais, sou ali do gênero de escrever fantasia. Mas eu amava poesia naquela época, escrever poesia pra mim era um significado assim imenso. Então eu criei um blog chamado Doses de Poesia, e a principal missão do blog naquela época era o fomento à literatura nacional, principalmente à literatura nacional, tá? E também dar dicas de escrita criativas, de como mandar o seu livro para revisão, de como buscar uma editora. Então, o blog nasceu a partir disso. Com o passar dos anos, eu fui fazendo parcerias com diversas editoras, conhecendo diversos autores magníficos, amando demais conhecer esses autores. E o blog tá vivo até hoje. Então, assim, mês que vem, em outubro, ele vai fazer 10 anos. E é uma realização imensa. Então, é por isso que eu quis trazer um pouquinho da história deles aqui pra vocês, caso vocês ainda não conheçam tanto, caso vocês não acompanhem. E o link do blog, das redes sociais, todas estarão aqui embaixo, tá? Com o passar do tempo, eu fiz meu primeiro projeto, que foi um projeto ali apoiado pela Disney, Amiga Transformando o Mundo. Então, assim, tem muito tempo. Mas era um projeto que tinha, onde a Disney, sim gente, a Disney, ela dava ali $500, que na época o dólar tava R$3, 3 e pouquinho, para apoiar algum projeto seu. E o meu projeto na época eu criei chamado Reescrevendo Histórias, que criou ali bibliotecas em orfanatos, em casas de apoio de criança e adolescente. Na cidade de Vitória da Conquista, que era a cidade mais próxima onde eu morava, e tinha esse tipo de abrigo para crianças. Então foi uma realização assim, imensa também ter sido uma das selecionadas da América Latina para poder participar desse projeto tão lindo, e a realização dele também foi incrível. Com o passar do tempo, o Reescrevendo Histórias, ele virou um projeto literário apoiado pela Lei Aldir Blanc, na minha cidade de Rio de Contas, e tinha ali como a primeira intenção, que na verdade foi Reescrevendo Histórias 2, ele tinha ali a intenção de poder auxiliar jovens que na idade ali de 12 a 18 anos que queriam publicar seu livro, então dar dicas de como escrever, dar dicas de escrita de contos, de poesia, e também de como buscar uma editora. Também foi um projeto magnífico, foi um projeto lindo de participar. E depois desse projeto, eu definitivamente criei o clube presencial aqui na minha cidade de Castel, onde eu moro atualmente, com o mesmo nome, Reescrevendo Histórias. Então a gente se encontrava ali mensalmente na biblioteca aqui da cidade para poder falar sobre os livros lidos, para poder falar um pouquinho mais sobre o que eu senti lendo. Então era uma troca bem legal, porque a gente tinha ali mentalidade diferente sobre o mesmo livro, então era muito interessante ter essa troca com pessoas diferentes, porque assim, eu pensei uma coisa do livro, mas talvez outra pessoa pensou uma coisa totalmente distinta, e a gente tinha essa troca para poder entender o olhar do outro lendo aquele livro. Então era algo bem legal também. Mas acabou ficando um tempinho em pausa por conta das minhas questões aqui de fazer diversas coisas ao mesmo tempo. E o pessoal também que participava estava com outras obrigações, então o clube presencialmente deu uma pausa. E aí eu pensei, por que não trazer o clube de maneira online para a internet, já que eu sigo tantos clubes de literatura assim. Então foi aí que surgiu a ideia do Catarse, que eu demorei um pouquinho mais para poder amadurecer, para poder verificar as coisas que eu daria para cada assinatura. Então por isso que eu demorei um pouquinho mais para poder lançar, mas eu tô aqui sim, finalmente lançando o clube de leitura para vocês. O clube de leitura eu vou deixar o link aqui embaixo. Então é o clube de leitura Doses de Poesia, que é relacionado aqui ao blog, e ele vai ter 3 níveis de apoio, tá? Se você gosta do meu trabalho, esse dinheiro ele vai ser revestido aqui para equipamentos do canal, para novos projetos, para sorteios, então trocar a câmera do meu celular, então muitas coisas aqui que vai trazer melhorias pro blog, e você também tem a oportunidade de ler comigo, de interagir comigo bem mais pertinho do que talvez seja aqui no YouTube. Então os 3 níveis são: o primeiro nível é o nível poesia. Sim, gente, eu tinha que colocar o primeiro aqui como o motivo de ter surgido o blog, que é o primeiro nível, é poesia. Ele custa R$5, então é um apoio mensal de R$5. Ele vai te dar acesso aos melhores amigos do Instagram. Vai ter o nome no final de cada vídeo, então todo vídeo vocês vão visualizar aí o seu nome. O clube de leitura conjunto, então a gente vai ler um livro todo mês. Esse clube de leitura ele vai ser no Telegram, tá?
Então vocês vão poder ler por lá, interagir por lá, vai ser algo bem legal e divertido. Saber o cronograma do canal bem antes de todo mundo, então assim, eu costumo planejar os meus vídeos com pelo menos um mês de antecedência por conta da correria da minha vida, então vocês vão ter acesso a esse cronograma. Um vídeo extra, então vai ter um vídeo extra só pro pessoal do Catarse. E um clube exclusivo para conversar e afins. Então assim, a gente vai ter um clube só para o clube de leitura, na verdade vai ter um grupo só para o clube de leitura e também vai ter um grupo para poder conversar e trocar essas ideias. O segundo nível é o nível de romance, que custa R$15 aí de apoio mensal, e ele vai te dar acesso a todas essas coisas anteriores que eu falei do clube de poesia, mas também vai ter um sorteio bimestral de um livro de até R$40, tá? Contanto que você mora em território nacional, então você vai ser presenteada com um livro de 2 em 2 meses, um livro da sua escolha, da sua estilista, então vai ser um sorteio bem divertido. Você vai receber também um kit de cards, marcadores, alguns símbolozinhos, talvez um button. Tô ainda preparando um kit bem legal pra vocês. Depois do 4º mês de assinatura também vai ser nacional e ele vai ser recebido na sua casa, tá? Então, quando você chegar nos 4 meses de literatura, não vai ser sorteio, você vai receber esse kitzinho com marcadores, com certos cards, com button, com muitas coisas aqui do canal. Então é algo bem legal também que eu preparei pra vocês. E esse é o nível de romance. E o nível de fantasia, que é o 3º nível, ele vai custar um apoio de R$40 mensais, então é um pouquinho maior que os outros, mas também vai ter coisas bem legais. Esse último nível aqui ele vai ser limitado, tá? Porque tem algumas coisinhas nele que se eu colocar muita gente não vai ser possível cumprir, então eu coloquei uma metinha bem pequenininha, limitei. Então nesse nível você vai ter acesso a todas as coisas anteriores, então tanto da questão de poesia quanto da questão de romance você vai ter acesso, mas também vai te dar um livro, você vai poder escolher um livro mensal pra gente poder ler todos os meses com sprint semanal de leitura. Então assim, você quer ler comigo? Você quer saber a minha opinião daquele livro? Escolha esse plano aqui, porque a gente vai poder ler juntas com tanta disponibilidade, tá, gente? Então, assim, a gente vai marcar esse sprint de leitura de 15 em 15 dias, mas com tanto ali, tanto na minha disponibilidade quanto na sua, no final de semana, combinado? Você vai receber, depois de 4 meses também no canal de apoio, uma caneca do canal. Sim, gente, vai ser uma caneca linda, linda, linda do blog Dose de Poesia. É algo assim que está sendo preparado tudo com muito amor, tudo com muito carinho, então você vai gostar muito. Então depois de 4 meses de assinatura, você vai receber essa canequinha na sua casa, além dos outros kits, tá? Que eu falei pra vocês aí anteriormente. Também isso é válido para território nacional, tá, gente? Então se você mora fora, realmente não vai ser possível. Mas se você mora aqui no Brasil, você vai receber essa linda canequinha depois dos 4 meses de assinatura. Você vai receber também, depois do 4º mês, arquivos digitais, então vai ter toda a lista, plano digital, plano de leitura, habit track. Então você vai receber essas coisas aí depois do 4º mês também. Esse vai ser limitado a somente 5 apoios mensais, tá? Talvez se eu ver que tá um pouquinho mais pesado a respeito ali da leitura, eu diminua, ou então eu crio um novo só para leitura, então deixa esses outros acessos aqui da canequinha, dos arquivos, em outro patamar. Mas por enquanto é isso, gente. Se você gostou, já se inscreve, tá? Porque eu vou gostar muito do seu apoio, a gente vai ter essa troca bem legal, então já não perde tempo. E não esquece também de sempre apoiar aqui o canal, então se você não tem condições de participar, não tem problema, gente, você só se inscrevendo no canal, seguindo o blog nas redes sociais, dando like nesse vídeo já me ajuda bastante, tá bom? Então espero muito que vocês tenham gostado desse novo projeto que eu venho trazendo aqui pra vocês. Será a realização de um sonho pra mim, e eu espero também que vocês gostem muito dessa troca aqui comigo. É isso, não esquece de dar seu like e seguir o canal. Tchau!